Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a pré-história da América. Bom, ontem na aula, né, eu falei para vocês sobre a pré-história geral. Então, nós comentamos que a linha evolucionista mais aceita é a de Darwin, né? E vimos que ele acredita que os seres humanos evoluíram a partir de aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás, da espécie Homo. Então, aquela espécie Australopithecus, como a gente falou, entrou em extinção e a espécie Homo evoluiu, né? O Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens, ou o homem de Neandertal, e o Homo sapiens sapiens, que é o homem moderno. É lógico que entre essas espécies houveram outras, essas são as que a gente mais usa, né? Para ficar mais fácil para vocês, porque se a gente for falar de espécie por espécie, né, acaba confundindo também e cansando bastante vocês. Então, didaticamente, são as espécies que a gente mais utiliza. Bom, como eu também comentei na aula de ontem, revisando, essas primeiras espécies habitaram a África, da África elas habitaram a Europa, depois a Ásia, a Oceania e por último a América. Então é isso que a gente vai falar hoje, como que esses seres humanos chegaram até a América. Bom, estima-se que entre 40 a 25, 27 mil anos atrás, o planeta Terra sofreu um congelamento, a chamada Era Glacial, tá? E nesse período, então, da chamada Era Glacial, teria surgido uma ponte natural de terra e gelo, né? Porque o nível do mar baixou, entre a Ásia e a América, numa região chamada de Estreito de Bering, tá? E aí, então, os seres humanos que viviam na Ásia teriam atravessado, caminhando, sem perceber que passavam de um continente para o outro, tá? Essa é a hipótese mais aceita pelos estudiosos. Mas com o passar do tempo, surgiram muitas dúvidas e outras hipóteses sobre os prováveis caminhos que esses seres humanos teriam passado até chegar aqui na América. Bom, eu vou mostrar para vocês a imagem, né, do mapa para que vocês possam entender um pouquinho do que eu tô falando, tá? Então eu vou virar a câmera aqui. Nessa imagem aqui, eu vou passando para vocês, a gente vê aqui, ó, o Estreito de Bering, tá? Então aqui é a Ásia, a Rússia, né, a Sibéria, e aqui então, a hora que ele atravessou aqui, ele entrou no Alasca, aqui a América do Norte, né, o Canadá, Estados Unidos, e veio descendo até a América do Sul. Então, segundo essa teoria, o nosso continente foi o último a ser povoado, tá? A América do Sul, que é onde a gente tá? Ó, então a setinha vai mostrando que ele habitou aqui, né? Aqui na América na central, a região do México, então nós temos os astecas, depois os maias, né? Então, esse povo que veio para cá teria dado origem, então, aos primeiros habitantes da América, que seriam os povos nativos, os incas, né, na região do Peru, depois desceram para o Chile e aí, então, povoaram aqui a região da América, do Brasil, da América do Sul, certo? Aqui no mapa, esse mapa é aquele que vocês têm aí no livro de vocês, a gente pode ver esse caminho que eles percorreram. Então, da África, né, os primeiros seres humanos, ainda na transição da espécie Homo habilis para a espécie Homo erectus, habitou o continente europeu. Depois, da Europa, habitaram a Ásia, a Oceania. Aqui a gente tem a Sibéria, né, e aqui o Estreito de Bering, ó. Observem aí no livro de vocês, onde eles passaram, então, pelo Alasca e do Alasca vieram para a América do Norte e depois a América do Sul. Bom, como eu disse, essa é uma das hipóteses que durante muito tempo foi a mais aceita. No entanto, ela não é a única. Por quê? Porque no ano de 1975, uma expedição francesa veio até o Brasil para fazer estudos arqueológicos. E nessa expedição eles encontraram vários fósseis na região de Lagoa Santa, né, a região de Minas Gerais. E aí, então,
devido a esses fósseis que foram encontrados naquela região, eles levaram para o laboratório, fizeram um trabalho de datação, e no ano de 1999, eles descobriram então que esses fósseis pertenciam a uma espécie que viveu aqui no Brasil, e essa espécie ela tinha características africanas e australianas. Então, ela não era uma espécie asiática, né? Não descendia, não tinha semelhança com os povos indígenas da América, porque os povos indígenas americanos, tanto os brasileiros quanto os incas, os maias, os astecas, eles têm descendência asiática. E aí, então, eles descobriram que, né, no ano de 1999, saiu a conclusão do estudo deles, que foi feita pelo cientista brasileiro Walter Neves, e ele descobriu, então, que eles tinham características australianas e africanas. A Luzia, por exemplo, que é um crânio que foi encontrado de uma mulher, que é a brasileira mais antiga, né, ela tem 11.500 anos aproximadamente, ela teria descendência africana. Então, isso vai fazer com que surja um ponto de interrogação. Por onde vieram esses primeiros habitantes da América, esses primeiros americanos? E aí surge essa nova hipótese aqui, ó, que eles possam ter vindo pela Oceania. Então, aqui a gente tem um arquipélago de ilhas, se vocês aproximarem, vocês vão ver, né? As ilhas da Polinésia, que são chamadas assim. Então, eles teriam passado aqui de ilha em ilha, chegado aqui na região do Chile, Peru, Equador, e dessa região, então, habitado o Brasil, tá? O que vai fazer com que essa teoria ganhe força vai ser um sítio arqueológico que foi encontrado no Chile, e esse sítio também tem uma data aproximada, né, bem parecida com a da Luzia, também de 11.000 anos aproximadamente. Então, isso vai fazer com que a teoria do Walter Neves, né, que eles vieram da Oceania, ganhe força. No entanto, vai ser encontrado no Brasil também um outro sítio arqueológico que vai fazer com que essa outra teoria, essa segunda hipótese, também seja colocada em questionamento, certo? Vou virar agora. No ano de 2006, então, a arqueóloga Niede Guidon encontrou em São Raimundo Nonato, no Piauí, um sítio arqueológico. E nesse sítio arqueológico ela encontrou restos de fogueira, ela encontrou restos de desenhos, pinturas rupestres, lascas de fogueira, né, e objetos, alguns instrumentos construídos por esses primeiros habitantes do Brasil. A surpresa foi que quando ela começou a fazer a análise de datação desses desenhos, dessas pinturas e desses objetos e restos de fogueira, ela descobriu que vários desses restos de fogueira, objetos e desenhos tinham datas aproximadas entre 50.000 anos atrás, ou seja, antes da Era Glacial. Então, se a Era Glacial ocorreu entre 40 e 25, 27 mil anos, então, se 50.000 anos atrás já existiam pessoas morando na região do Piauí, essas pessoas fizeram milhares de pinturas, desenhos e deixaram vários vestígios lá na região de São Raimundo Nonato, onde a gente tem uma gruta, né, chamada de Boqueirão da Pedra Furada, né, o sítio arqueológico lá onde estão esses vestígios. E aí surge um novo interrogamento, uma nova interrogação, né, sobre essa viagem deles, como eles vieram, por onde eles passaram. E a Niede, levando em consideração que o fóssil da Luzia tem características africanas dos africanos, né, tem muita semelhança com os africanos, como vocês podem ver aí na imagem do livro, eles fizeram uma reconstituição computadorizada do rosto dela, então ela vai acabar defendendo uma terceira hipótese, uma terceira teoria sobre o povoamento da América. Ela vai defender a ideia de que o Brasil foi o primeiro local a ser povoado na América e que os primeiros habitantes do Brasil vieram da África pelo Oceano Atlântico e chegaram então na região do Piauí. Então o Piauí teria sido o primeiro local da América a ser habitado, segundo a teoria da arqueóloga Niede Guidon. Mas a Niede não encontrou nenhum fóssil até hoje.
Então, por isso, a teoria dela não é aceita por muitos cientistas. Até mesmo o Walter Neves, recentemente, numa reportagem, ele falou que antes ele desconfiava muito, não aceitava, né, a ideia da Nied Guidon, mas depois ele fez uma visita até o sítio arqueológico dela, lá em São Raimundo Nonato, e depois que ele viu todos aqueles vestígios, ele começou a entrar em dúvida também, né, sobre essa hipótese, nessa teoria que ela defende, que eles vieram da África e que o Brasil foi o primeiro local a ser habitado. Mas para a teoria da Nied Guidon ser aceita, ela precisava encontrar um fóssil lá nessa região, um fóssil que tivesse uma data aproximada de entre 50 e 40 mil anos atrás, para que ela pudesse realmente comprovar, que os cientistas aceitassem a hipótese dela, né? Então, por isso, quando a gente vê o mapa, né, como vocês podem ter observado aí, a gente vai ver que apenas as duas hipóteses aparecem, que é a hipótese do Estreito de Bering e a hipótese da Austrália, né, da Polinésia, que seriam os dois prováveis caminhos pelo qual os seres humanos passaram para povoar o continente americano, tá? E a teoria da Nied Guidon ainda não é aceita no campo científico devido à questão da falta do fóssil, tá bom? Bom, os nossos primeiros habitantes, né, os nossos primeiros povoadores são chamados de paleoíndios. Esses povos ainda sobreviviam da caça, da pesca, da coleta. Então, quando a gente fala da pré-história brasileira, a gente tem que se lembrar que os nossos povos pré-históricos, eles ainda estavam no período paleolítico, se a gente for pensar na pré-história geral, naquela divisão que eu falei para vocês que a gente faz na pré-história, paleolítico, neolítico e idade dos metais. Por quê? Porque os nossos povos nativos aqui, né, aqueles que viviam aqui na região onde hoje é o nosso país, no Brasil, eles não desenvolveram ainda a escrita, né? Eles não tinham ainda cidades, eles viviam em tribos, em grupos pequenos, aonde eles sobreviviam da caça, da pesca, da coleta de frutas, raízes. Alguns desenvolviam a agricultura, mas essa agricultura era uma agricultura de subsistência, apenas para a sobrevivência deles. Então, eles não desenvolviam o comércio, eles não tinham trocas comerciais, né? As tribos muitas vezes tinham contato uma com a outra, mas a maioria eram questões de guerra, né, de poder. Então, não existia ali um desenvolvimento econômico, como a gente pode perceber quando estudamos os astecas, os maias e os incas, né, que já tinham governo, tinham imperador, tinham moeda, né, tinham leis, possuíam cidades urbanizadas, sistemas de irrigação, né? Então tinham toda uma organização política e econômica bem diferente dos nossos povos nativos, tá? Então esses povos nativos viviam, por isso chamados de paleoíndios, né? Viviam ainda num período paleolítico, eram nômades ou seminômades, migravam sempre que necessário, eles mudavam suas tribos de lugares quando percebiam que a floresta já não podia mais suprir as suas necessidades, tá bom? Os sítios arqueológicos mais importantes do Brasil são o sítio de Lagoa Santa, em Minas Gerais, como eu já comentei na sala, né, no dia que eu fui falar sobre o trabalho de vocês. Então, lá nós temos, além da Luzia, que foi um fóssil mais antigo encontrado, foram encontrados diversos outros fósseis que formam lá um grupo importante de pessoas que viviam naquela região, né? E também o sítio de São Raimundo Nonato, que, como eu falei para vocês, não foi encontrado nenhum fóssil lá, mas lá tem milhares de pinturas rupestres, restos de fogueira, instrumentos de pedra lascada que eles utilizavam, né, naquela época. Então, aproximadamente 50, 40 mil anos atrás, já na região do Piauí, tá? Então, esses dois sítios são os maiores sítios arqueológicos do Brasil. Mas no Brasil existem vários outros sítios arqueológicos. Eu vou disponibilizar para vocês um mapa, né? Depois vocês podem pesquisar, fazer. Eu pedi para que vocês fizessem um mapa dos sítios arqueológicos brasileiros. E aí depois, amanhã, a gente vai falar, eu vou mandar para vocês um vídeo sobre os sítios arqueológicos aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Beijo!